Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, sua importância e desafios na sociedade atual. Está aqui comigo hoje no programa a Tenente Bárbara Fortcamp, que atua no Corpo de Bombeiros da cidade de Tubarão. Tenente Bárbara, uma grande honra, um grande prazer ter você aqui no programa para falar do nosso querido Corpo de Bombeiros, os desafios, a grande importância que existe a corporação para a nossa sociedade. Então, desde já, meu muito obrigado. Obrigada, Coronel. Agradeço o convite por estar aqui falando um pouquinho da corporação que tanto me orgulha trabalhar. Estamos felizes. Bom, que bom. Você é tenente hoje, primeiro tenente do Corpo de Bombeiros. Então, fala um pouco para a gente, Bárbara, assim, como se deu o ingresso na corporação, quais inspirações que trouxeram você a fazer essa escolha. Fale um pouco sobre o seu caminho e sua trajetória. Certo, eu sou natural de Florianópolis, nasci em 1987 no município, meu avô foi militar do Exército, meu pai também, e eu acho que essa foi a minha grande inspiração, Eu sou formada em fisioterapia, bacharel pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e durante a minha graduação nós tivemos acesso a um curso de atendimento pré-hospitalar com um bombeiro militar. E na ocasião, ele comentou de um programa comunitário do Corpo de Bombeiros, que é o programa do Bombeiro Comunitário, e muito me interessou à época, Por ser da área da saúde, eu acabei realizando o curso de bombeiro comunitário, me formei e atuei como bombeira comunitária e acabei me formando em fisioterapia, trabalhei na área por 6 anos e depois fiz o concurso, para o curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros. Eu ingressei no ano de 2016 no CFO e me formei em 2018. Então, foram 2 anos e 2 meses de formação, O CFO, ele tem uma abrangência um pouco mais para a gestão humana e a gestão dos processos do Corpo de Bombeiros, mas também nós temos, durante o curso, a vivência em todas as nossas áreas de atuação. Então, após a formatura no curso de formação de oficiais, fui transferida para o município de Lages, onde realizei meu aspirantado, que é uma espécie de estágio probatório, durante 6 meses. E, na sequência, eu assumi o comando do pelotão de Otacílio Costa, ali na região da Serra também. Eu acabei engravidando quando estava em Otacílio e viemos eu e meu marido, que também é militar, transferidos aqui para a região de Tubarão. Então, eu fui para o Serviço de Segurança contra Incêndio e meu marido hoje ele atua como comandante de pelotão de Jaguaruna, da Polícia Militar. Então, essa é brevemente a minha trajetória aqui no Corpo de Bombeiros. É interessante, um trabalho, uma atividade ali na graduação, uma disciplina que despertou esse interesse pelo Corpo de Bombeiros. E imagino também que a sua atuação na parte comunitária do Corpo de Bombeiros também lhe trouxe uma visão mais definida sobre as atividades, o trabalho, a complexidade principalmente, que está aí embutida nesse trabalho, nessa atividade do Corpo de Bombeiros. Então, uma história que realmente traz fatos relevantes, Bárbara? E a experiência anterior, que com certeza agrega também, te traz mais tranquilidade, da corporação, da visão da corporação, suas estratégias, modelo de gestão também que traçaram esse teu caminho. Sim, eu pude então atuar na ponta, no atendimento efetivamente das ocorrências como bombeira comunitária. O que acontece, o que eles fazem. Exatamente, isso. Então atuei na ambulância, no caminhão de combate a incêndio e pude depois ter acesso, no curso de formação de oficiais a esse outro foco, que é realmente a gerir esses processos, Mas essa minha experiência com certeza contribuiu muito para a minha escolha e para o meu desenvolvimento profissional. Com certeza. Bom, e hoje você é oficial, você é primeiro tenente do Corpo de Bombeiros. Quais os desafios que você entende na profissão, como tenente do Corpo de Bombeiros Militar?
Eu acho que são muitos, né, os desafios atrelados à carreira militar. Talvez quem esteja de fora não consiga visualizar a forma como somos demandados. Né, hoje sou mãe, né, tenho um menino que vai completar 4 anos em setembro e é um desafio além, né, ser mãe, ser militar, porque nos grandes eventos, quando as grandes enchentes, grandes incêndios, onde as pessoas estão seguras, resguardadas nas suas casas, nós estamos atuando. E como mãe, o coração fica um pouco mais apertado, né? Da gente ter que deixar aos cuidados de terceiros para que a gente esteja atuando na missão, né? Como meu marido é militar, também o desafio é redobrado por conta dessa questão familiar, né? O gerenciamento da família é muito desafiador, então isso é algo bastante preponderante assim na nossa carreira, né? Os trabalhos aos finais de semana, as escalas a que somos submetidos, tudo isso é bastante desafiador, né? Mas a recompensa do nosso serviço, né? O quanto as pessoas ficam felizes e satisfeitas com o trabalho prestado por nós, isso é muito recompensador também. Com certeza. Eu costumo dizer até que quando nós ingressamos uma instituição militar, nós acabamos perdendo, em parte, né, um pouco da nossa liberdade. Sim. Porque, como você falou, né, tragédias, enfim, eventos dessa natureza, né, que as pessoas tomam outras atitudes, o Corpo de Bombeiros, a PM, Defesa Civil, tem que agir. Né? Sem falar de semana, né, questões de verão, né, que o Corpo de Bombeiros atua também com bastante intensidade. Então, é algo, né, que nós refletimos muito e até instruímos as pessoas, né, quando falam que sonham em entrar na carreira militar, tanto da PM quanto do Corpo de Bombeiros, essa restrição, vamos dizer, né, de liberdade, entre aspas, né, mas que na prática você acaba experimentando, né, algumas restrições de folgas, de feriados, enfim, por conta da natureza do serviço que exige a nossa presença. Sim, e tem também uma questão bastante importante, que é toda a preparação psicológica que nós temos que ter, né? Pois estamos cotidianamente vivenciando situações que são difíceis, né? Afogamentos, incêndios, vítimas fatais de acidente. E isso nós temos que estar também bastante preparados, né? Quem tem o interesse de ingressar numa carreira como essa também tem esse lado, né? Que cotidianamente nós somos confrontados com esse tipo de situação que mexe conosco também. Exatamente. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estou conversando com a Tenente Bárbara, que atua no Corpo de Bombeiros da cidade de Tubarão. Bom, Tenente Bárbara, né, retomando aqui o nosso assunto de hoje, você pode falar um pouco para a gente a respeito de referências internacionais que o nosso Corpo de Bombeiros de Santa Catarina ou do Brasil teria, alguns internacionais, outros países que têm atuado, né, que são modelos, são referência nessa área? Nós temos alguns modelos que são referência para nós internacionais. O Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos é bastante tecnológico, da França, Alemanha. Aqui na América do Sul nós temos uma grande referência que são os bombeiros do Chile, que são bombeiros voluntários, mas são grande referência para nós também. E nós temos parcerias também com bombeiros do Equador. Nós temos profissionais aqui que capacitam profissionais de lá e também fazem curso no país. E nós temos referências aqui no Brasil também, né? O Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo é muito forte, sim. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal também. E nós hoje acredito que sejamos referência também, né? Sim. Tá. E ainda, essa parceria, né, você falou com países, isso também proporciona cursos que os policiais, os bombeiros, aliás, né, os militares,
possam desenvolver cursos em outros países? Isso sim, existe? Sim. Alguns militares realizaram intercâmbios, né? Recentemente, um capitão do Corpo de Bombeiros Militares esteve no Japão, num curso lá. Nós temos um capitão aqui do nosso batalhão que esteve no Equador e recebe também pessoas de fora. A gente tem um centro de treinamento referência em combate a incêndio no município de Laguna, que já está bastante desenvolvido, né? E agora nós vamos adquirir ali para o centro de treinamento um simulador vertical de incêndio. Nós já temos simuladores horizontais, estamos em processo de aquisição de um simulador vertical, que seria um prédio de containers, onde nós podemos realizar treinamentos, testar os equipamentos, testar os hidrantes, testar chuveiros automáticos. Então, algo realmente bastante desenvolvido, né? Nós temos aqui no nosso estado e mais especificamente no nosso batalhão, no 8º Batalhão. Bom, e essa parte tecnológica, até você citou os Estados Unidos, né? Que tem uma corporação de bombeiros, né? Forte tecnologicamente. Sim. Fazendo um paralelo aqui em Santa Catarina, a Polícia Militar, né, em pouquíssimo tempo, né, atrás, ela não tinha tanto instrumento, estratégias tecnológicas. Ela deu um salto ultimamente, né, na demanda de atendimento de ocorrências, de prestação do serviço policial militar para a comunidade. Eu pergunto, o Corpo de Bombeiros em Santa Catarina, ele também tem acompanhado e também tem desenvolvido estratégias, né, tecnológicas de atendimento de ocorrências ou atendimento à população? Com certeza. Com o advento da internet, não tinha como a gente não se modernizar. Então, nós temos um aplicativo, E193, que integra toda a questão de serviço operacional. Então, rapidamente, a central de atendimento ela consegue se comunicar com o prestador, com quem está ali na ambulância, quem está no caminhão, eles conseguem se comunicar via aplicativo. Isso é uma ferramenta bastante importante que trouxe celeridade ao desenvolvimento dos nossos processos, ao atendimento das ocorrências. Nós temos o sistema ESCI hoje, que é na área que eu atuo, que é a área de segurança contra incêndio, para solicitações de vistoria, solicitação de análise. Hoje é tudo feito pela internet, né, online. Antigamente as pessoas tinham que ir até o quartel para fazer as solicitações. Isso. Hoje é tudo feito online e de maneira bastante facilitada. Então, realmente, a corporação está, assim, se desenvolvendo, a questão da comunicação também. Nós temos uma central de atendimento a emergências hoje centralizada na região sul. Então, aqui em Tubarão, a gente atende todas as ligações da região sul do estado. Tubarão, todos os municípios que a gente abrange aqui no batalhão, que são 21 municípios, toda a Murel, mais Garopaba e Lauro Miller. E, além disso, nós atendemos também agora a região de Criciúma até o sul do estado. Então, isso foi em virtude também dos avanços da questão da comunicação, das antenas, da modernização. E hoje a gente consegue diminuir o número de pessoas que são empregadas nessa função. E a intenção é que a centralização seja realizada em Florianópolis, né? Diminuindo ainda mais o número de operadores do sistema. Claro. E com isso, a gente sabe que a gente tem um problema bastante grande de efetivo, né? E restringindo as pessoas que trabalham na central de comunicação, a gente consegue vinculá-las a outras funções, né? E assim diminuindo um pouco o problema que enfrentamos hoje na questão de efetivo na corporação. Sim, uma forma inteligente, né, de trazer, de dar uma nova dinâmica, né? E de certa forma também fazer com que o efetivo seja mais direcionado para a atividade fim. Sim. A Polícia Militar tem despertado para isso também. E, além do que, a parte de atendimento, né, de telefonemas, de emergência, permite que haja uma especialização desse público, né, nosso interno, onde eles podem serem mais capacitados e não estarem ali por uma questão ocasional da escala, né, que pode estar hora em um local, uma hora em outro. Então, essa especialização fornece também um melhor atendimento para as pessoas que no momento de emergência ligam, né, tanto para o 190 da PM quanto para o 193, né? Bom, dando sequência então ao nosso assunto de hoje, né, Bárbara, toda essa questão que transita, né, do Corpo de Bombeiros, você pode falar para a gente rapidamente quais as atividades mais essenciais, né, mais corriqueiras que o Corpo de Bombeiros desenvolve?
Vamos começar falando um pouquinho do papel do Corpo de Bombeiros na segurança pública, né? O Corpo de Bombeiros, ele integra, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, a segurança pública do Estado de Santa Catarina. E nós fizemos parte da Polícia Militar, né? Nós éramos parte integrante da Polícia Militar até o ano de 2003, quando nós nos emancipamos da polícia. Então, no ano de 2003, através de uma emenda constitucional, nós tivemos o nosso papel realmente fixado na Constituição, né? E ali foram elencadas as nossas atribuições, as atribuições do Corpo de Bombeiros Militar. E o que a gente pode destacar como atribuições principais, né? A realização de prevenção dos sinistros e catástrofes, o próprio combate a incêndio, o atendimento pré-hospitalar, a edição das normas de segurança contra incêndio e as perícias de incêndio, que também são bem importantes, né? Também busca e resgate de pessoas e de bens. Todas essas atribuições, então, fazem parte do nosso rol previsto na Constituição do Estado de Santa Catarina. Bom, perfeito. Nós vamos para o intervalo novamente, depois nós voltamos e continuamos. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando hoje com a Tenente Bárbara, que atua na cidade de Tubarão. Bom, Bárbara, esse último bloco, queria iniciar falando da sua função, né? Aquela que você exerce hoje, atualmente, aqui no batalhão do Corpo de Bombeiros em Tubarão. Né? Você é chefe do SAT, né? Serviços de Atividade Técnicas. Você pode falar um pouco para a gente sobre esse trabalho? Desde que eu vim para Tubarão, eu exerço essa função, que é de... Hoje eu sou chefe da análise do Serviço de Segurança contra Incêndio, né? Houve uma pequena mudança de nomenclatura, SAT, hoje é SSCI. Então, eu estou há 4 anos nessa função. A gente trabalha com uma maneira mais popular de falar com as análises de projeto, com as vistorias, as edificações. Então, o Corpo de Bombeiros, como bem falei anteriormente, a questão das nossas atribuições constitucionais, cabe a nós também o serviço de prevenção, aí que entra o serviço de segurança contra incêndio. Para que uma edificação ela esteja regularizada, ela precisa passar por alguns processos, né? Mas o porquê disso? Por que é necessário regularizar uma edificação? Todas as normas de segurança contra incêndio, elas foram pensadas para minimizar os riscos associados aos sinistros, e em especial aos incêndios. Então, elas foram editadas com base em normas brasileiras, com base em instruções normativas de outros estados, a exemplo da Instrução Técnica de São Paulo, com base em ensaios, em estudos, e especialmente com base em eventos que ocorreram, principalmente no nosso país. Temos aí o exemplo do Gran Circus em Niterói, edifício Joelma, edifício Andraus em São Paulo, o incêndio da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, que tiveram muitas vítimas, né? Então, através desses importantes eventos, nós também buscamos rever as nossas normas, extrair, né? Lições, Isso. Mais conhecimentos. Exatamente, o que falhou naquele momento, né, que ensejou essa grande quantidade de vítimas. O que nós precisamos fazer para minimizar os riscos associados a esses grandes eventos. Então, as normas são pensadas em razão de tudo isso que eu explanei, e através delas, alguns sistemas são pensados como forma de minimizar esses riscos, né? Então, temos os extintores de incêndio, a iluminação de emergência, a sinalização de abandono de local, que são as placas de saída, sistema hidráulico preventivo, que são os hidrantes. A gente precisa proporcionar às pessoas a chance de evacuar a edificação, né? E, além disso, a gente precisa também tentar resguardar os bens que estão dentro daquela edificação. Então, esse é o nosso principal papel e essa é a principal razão das exigências atreladas ao Serviço de Segurança contra Incêndio. Então, nós temos normas que estabelecem quais os critérios necessários, e os sistemas requeridos, eles dependem
dependem de alguns critérios, né, como a altura da ocupação, o tipo de ocupação. Então, uma ocupação que é uma ocupação que reúne um grande público vai requerer muito mais sistemas do que um depósito, onde circulam poucas pessoas, por exemplo. Então, a ocupação é bastante preponderante para estabelecer quais são os sistemas requeridos, né? A altura da edificação também é importante, a lotação é algo que deve ser levado em consideração para a previsão das saídas de emergência, qual é a largura da porta que a gente tem que ter para conseguir evacuar aquela população que está ali naquele local. Tudo isso é pensado, né? Nada é por acaso. Isso, nada é por acaso. Apesar de algumas orientações do Corpo de Bombeiros soarem, né, como antipáticas, mas na verdade existe um sentido por trás daquilo ali, muito importante, que é de garantir, né, Bárbara, a segurança das pessoas. Com certeza. Então, às vezes a gente ouve, nossa, mas o bombeiro está exigindo tal coisa, está exigindo outra coisa, mas tudo realmente é pensado, como o senhor bem mencionou, né? É pensado com uma finalidade. Por isso que é importante que as edificações estejam regularizadas. O processo, ele parece um pouco dificultoso, mas depois que a gente consegue entender a motivação dele, torna-se um pouco mais simples, né? Então, as edificações, elas passam por um processo de análise de projeto preventivo contra incêndio, onde o responsável técnico, através do que é estabelecido na norma, ele vai prever os sistemas para aquela ocupação. Esses sistemas serão analisados por um militar, deferidos, e na sequência solicita a vistoria de habite-se, né, para que o militar possa conferir se aqueles sistemas dimensionados por um responsável técnico estão corretamente executados. Nós temos hoje uma facilitação dos processos para algumas edificações que são enquadradas através de riscos, né? Então, para as edificações que são mais simples, digamos assim, o processo também é mais simples, né? Não precisa esperar o processo de análise. A partir do momento que o responsável técnico ele dimensiona os sistemas, automaticamente o sistema SCI aprova aquele projeto preventivo e o engenheiro consegue dar a sequência para os outros processos. Então, hoje existe uma simplificação do processo realmente e daí a gente solicita, né, aproveitando aqui a oportunidade de fala, para que os responsáveis pelo imóvel, eles realmente se atentem a isso, né, a necessidade do processo de regularização, análise de projeto, vistoria de habite-se, depois a vistoria anual de funcionamento. Então, isso é importante manter em dia, manter os sistemas manutenidos, instalados, para proporcionar a segurança devida aos usuários daquela edificação. Para no momento, né, que infelizmente aconteça, esses sistemas estejam em pleno funcionamento e possam oferecer minimamente condições das pessoas se salvarem. Exatamente. Né? Às vezes nós entendemos, né, que as exigências parecem descabidas num primeiro momento, mas numa situação de incêndio, como ocorreu na Boate Kiss, onde a fumaça realmente ela ofusca qualquer tipo de iluminação, ela nos faz perder o rumo, né, perder o azimuth, como a gente fala. É bastante importante que esses sistemas estejam bem dimensionados, né, para uma situação onde haja uma grande quantidade de fumaça, que a população consiga, de fato, sair daquele local, que é o nosso principal objetivo. Bom, de forma bem prática, né, fazendo um link com essa sua fala de agora, você poderia falar para a gente rapidamente uma dica para quem for em algum show, algum evento, né, que tenha uma aglomeração, né, um número grande de pessoas, qual a orientação prática que você daria para a pessoa, né, pensando na sua própria segurança, quando ela for, né, para esse show, para esse evento? Os eventos realmente de grande concentração de público são os cenários que mais nos preocupam, né? E realmente são as edificações onde as exigências são mais sérias. O que eu oriento, né, para quem frequenta esse tipo de local, é logo que adentrar no estabelecimento, procurar onde é a saída, né? Caso não tenha placas de saída, deveria ter, né? Mas caso não tenha, procurar prontamente algumas referências, né? Caso esteja escuro no ambiente, por exemplo, eu consiga, através de alguma referência, localizar aquela saída. É importante estar atento também onde estão localizados os extintores, mas o principal é a saída de emergência. Isso, se referenciar dentro daquele lugar para saber, caso aconteça algum sinistro, por onde eu devo percorrer, qual local que eu devo percorrer para atingir uma saída de emergência. Perfeito. Bom, Tenente Bárbara,
Muito obrigado pela sua presença, sua participação, com informações valiosas, né, sobre prevenção aqui no tocante ao Corpo de Bombeiros. Então, meu muito obrigado pela sua participação e disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Coronel. Obrigada pelo convite. Bom, hoje eu conversei com a Tenente Bárbara Forte Kemp, que atua no Corpo de Bombeiros da cidade de Tubarão. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais. Instagram, Facebook, entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.